graduação. Realizado nas redes sociais. Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida, com a promessa de retorno em dinheiro, jogos online, como o jogo do Tigrinho tem viralizado nas redes sociais. A simplicidade das plataformas, que geralmente envolvem uma roleta ou um tabuleiro com figuras e apostas de baixo valor, contribui para a rápida disseminação. Mas a popularidade crescente desses jogos esconde sérios riscos. Apesar do baixo custo, os jogadores podem rapidamente perder grandes quantias em dinheiro. Existe alguma regulamentação sobre jogos de azar online no Brasil? Eles estão liberados? Existe forma segura de jogar esses jogos de cassino? Como as pessoas podem evitar o assédio de ofertas desses jogos? E o que as redes sociais podem fazer para reduzir o risco de golpes? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras questões com Luiz Augusto Durso, advogado, especialista em cybercrimes e professor de Direito Digital no MBA da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Luiz. Sempre um prazer participar desse tão importante podcast. O André Tal nos acompanha, repórter do Jornal da Record. André, a polêmica mais recente sobre esses jogos é o assédio de promoções deles nas redes sociais? Tudo bem, doutor Luiz? Olha, exatamente. As contas de jogos online têm invadido as redes sociais e gerado muitas reclamações. Os usuários estão sendo seguidos e marcados em fotos e publicações por diversas contas que promovem a atividade. Doutor, como as pessoas que recebem essas mensagens ou que são marcadas nas redes sociais devem agir? Essas contas devem ser bloqueadas e denunciadas para as redes sociais? André, o nosso tema hoje é muito relevante em razão das suas recentes mudanças, né? O Brasil, há muito tempo, proibiu jogos de azar e essa aplicação também alcançava os jogos virtuais. Recentemente, nós aprovamos a lei que mudou tudo, que é a lei das apostas esportivas, e ela, à época, né, ano passado, 2023, ela tentou regulamentar principalmente as bets, apostas principalmente em jogos como de futebol, de basquete, etc. Mas, no último momento, a Câmara incluiu o cassino virtual inclusive, especial, né, o cassino virtual, o cassino físico continua proibido, para que se permita esse jogo de azar na internet. Acontece é que essa liberação não é absoluta, não é que as casas de apostas podem fazer o que quiser. E sem dúvida nenhuma tem acontecido um assédio, inclusive eu recebo nas minhas redes sociais, muito grande de marcações, de mensagens publicitárias, de mensagens dizendo que aquele indivíduo ele vai ser contratado para fazer publicidade daquele tipo de cassino, e isso sem dúvida nenhuma não pode, né? Nós temos não só a lei agora em vigor delimitando a forma de fazer publicidade, mas o próprio CONAR fez também diretrizes para esse tipo de publicidade, que não pode atingir menores de idade, que precisa deixar explícito que é uma publicidade, que tem que jogar com segurança, etc. Então, o que os usuários podem fazer? Devem denunciar esses perfis que estão enviando essas incontáveis mensagens e também podemos denunciar nos próprios ministérios hoje que estão regulamentando os cassinos virtuais no Brasil. Mas, doutor, o bloqueio e a denúncia nem sempre resolvem, porque aí aparecem outras contas praticando o mesmo assédio. As próprias redes sociais têm alguma responsabilidade no combate a esse tipo de prática? Realmente, nós já falamos muitas vezes aí de como as plataformas precisam melhorar e muito o atendimento no canal de denúncia. Com as denúncias, a plataforma deveria fazer alguma coisa. E espera-se que em breve ela tome medidas, porque os spams genéricos desse tipo de assunto têm se tornado uma prática popular. Hoje, se eu abrir o meu inbox do Instagram, com certeza eu tenho mais de 100 mensagens só nesse sentido de promoção de cassino virtual. Então, hoje, a omissão da plataforma não gera responsabilidade direta para ilícitos cometidos na rede. Inclusive, o Marco Civil da Internet determina que só haverá responsabilidade se, por exemplo, a plataforma descumprir decisões judiciais específicas de remoção daquele perfil, etc. Então, não é porque nós denunciamos imediatamente que a plataforma se torna
responsável. Mas, claro, diante de uma campanha que se inicia a cobrar a responsabilidade das plataformas, se elas continuarem totalmente omissas, uma hora ou outra, o judiciário vai observar essa responsabilidade e vai começar a punir, porque é absurdo permitir com que os usuários façam o que quiser, principalmente relacionados a temas sensíveis, como jogos na internet, que acabam viciando pessoas e muitas vezes fazendo com que aquela pessoa perca todo o seu patrimônio. Dr. Luiz Augusto, além do assédio, esses pedidos de amizade, marcações, podem embutir ainda outros golpes, como até mesmo o roubo de dados, né? Sim, essa comunicação é interessante, porque na maioria das mensagens, a intenção não é fazer com que a pessoa jogue, e sim ali encontra-se um golpe. Eu até resgatei aqui para vocês como eles normalmente abordam certas pessoas, e aí não precisa nem ser um grande influenciador. Basta o indivíduo estar usando as redes sociais que ele receberá uma mensagem parecida com essa, e eu leio para vocês. Eu recebi assim: olá, sou gerente de promoção da tal plataforma, tenho ajudado você a trabalhar e aproveitar seu conteúdo de trabalho. Sinceramente, convidamos você a se tornar um agente em nossa plataforma e pagamos generosas comissões de agência. E aí eles dizem que, por exemplo, se eu assumir essa atividade, eu posso ganhar um bônus de R$1.000, R$12.000, R$10.000. Isso aqui, na verdade, é uma armadilha. Não é uma oportunidade de emprego para mim, nem para ninguém que está recebendo. E também não é uma intenção de fazer com que as pessoas joguem. Jogar muitas vezes em jogos que nem são licenciados, porque lembrando que mesmo a lei mesmo que a lei hoje permita o cassino virtual, esses cassinos virtuais para operar no Brasil dependem de autorização prévia. E não são todos que podem operar. Com certeza a maioria que tem mandado mensagem pelas redes sociais são ilegais, são cassinos paralelos. E aí, sem dúvida nenhuma, não há controle nenhum do Estado. Vale dizer, você pode jogar aí o jogo do tigrinho e vai perder em todos os casos. O jogo vai sempre ganhar, porque a probabilidade do usuário receber ou ganhar alguma premiação é quase zero. Por isso que a gente precisa alertar a população que há fraude, há cassinos virtuais clandestinos que também não entregam uma porcentagem adequada no ganho, e aqueles que nunca irão pagar, e aí sim uma outra parcela que são os cassinos legalizados, fiscalizados e que podem aí sim fazer a publicidade. Dr. Luiz Augusto, muitos influenciadores digitais e até mesmo pessoas comuns, como o senhor mesmo disse, promovem essas plataformas em suas redes sociais. Frequentemente postam vídeos e fotos mostrando que estão ganhando dinheiro com jogos, como o senhor afirmou também. Alguns até já foram presos. Qual é o crime que eles cometem e qual pode ser a pena? Se eles estão promovendo um cassino virtual lícito, não há crime. Alguns hoje estão fazendo uma publicidade de cassinos virtuais que estão regulamentados e funcionam adequadamente. Acontece que, se o influenciador ou a pessoa normal aceitar fazer uma publicidade de cassino virtual, sem checar a procedência, sem checar se elas realmente dão o prêmio, se estão operando legalmente no país, podem responder, por exemplo, por divulgar um estelionato. Porque nós tivemos denúncias enormes relacionadas a cassinos virtuais que operam no Brasil, mas que o prêmio nunca é pago. Então o indivíduo até chega a ganhar, mas na hora que vai fazer o resgate, ele não consegue resgatar dinheiro algum. Na verdade, aquilo tudo é uma grande desculpa para se aplicar o estelionato. E aí o influenciador que divulga esse conteúdo pode ser coautor, seja por ação, seja por omissão, pode ser responsabilizado na esfera civil. Nós tivemos vários casos em que o indivíduo jogou em cassinos conhecidos aí no mundo inteiro, não recebeu o valor e promoveu a ação de indenização contra o influenciador, e ele foi obrigado a arcar pelo prejuízo e pela fraude. Então a grande orientação é não só aos usuários que estão vendo essa publicidade, mas aos que desejam fazê-la, para ter cautela, verificar se aquela empresa que lhe procura é um cassino virtual que opera regularmente, que paga os prêmios, que está de acordo com a lei e que não tem problema na justiça, para não se envolver mais e ter outros problemas, porque aí sem dúvida nenhuma o valor da publicidade pago ali será infinitamente menor ao problema que essas pessoas terão ao se envolver com essas casas ilícitas ou que cometem estelionato. Inclusive, doutor, na nossa reportagem sobre o tema para o Jornal da Record, a gente conversou com um personagem. Estamos contratando pessoas que nasceram. Exatamente isso, ele começou a jogar desses jogos online e aí mostrou que ele estava com um saldo ali de R$2.500.000. Mas na hora de tentar retirar o prêmio,
pedia para ele fazer um outro depósito, ele não conseguia, a conta bloqueada. Agora, muitos desses jogos online, a sede é fora do Brasil. É difícil para o usuário, para o apostador, entrar na justiça contra essas plataformas? É muito difícil, André. Então, o seu relato dessa vítima é o que eu disse. Na verdade, não há um cassino virtual. Na verdade, ali é uma atividade criminosa que entrega prêmios falsos para que o jogador continue jogando, mas, na verdade, quando ele vai solicitar o resgate, ele nunca vai conseguir. E mais grande estelionato, não tem nada de cassino real. O grande problema é que alguns cassinos estão hospedados no Brasil. Isso facilita a investigação. Isso quer dizer que, se o dono do cassino, criminoso, for um brasileiro e estiver aqui, mesmo o seu cassino operando fora, é possível identificá-lo e puni-lo, até uma prisão, um bloqueio de bens ou de valores. Esta ordem judicial terá que ser encaminhada ao país onde esse indivíduo reside para ser cumprida. E não são todos os países no mundo que gozam aí de acordos jurídicos com o Brasil. Doutor Luiz Augusto, além da oferta pelas apostas, existe uma grande procura, muitas vezes motivada por necessidade de aumentar a renda ou ganhar dinheiro com rapidez. Essas pessoas mais carentes e com menos informação são as maiores vítimas desse tipo de golpe? Olha, Luiz, realmente pode-se dizer que é uma porcentagem, uma parcela relevante daqueles que precisam do dinheiro. Porque diferente daqueles que não precisam, ele até joga, mas ele joga com uma necessidade menor de precisar daquela verba, e ele, quando percebe que está estranha aquela história, ou que ele não consegue sacar o dinheiro, rapidamente ele desconfia. Diferente do que acontece do indivíduo que precisa do dinheiro. E aí, quando envolve necessidade, muitas vezes os cuidados são diminuídos pela necessidade. E aí, muito triste, porque são vítimas que precisam muito daquele pouco dinheiro que tem e acabou sendo utilizado numa dessas casas de cassinos virtuais criminosos, que o dinheiro nunca será resgatado. Então, realmente, eles vitimam qualquer um. Não há empatia nenhuma por parte dos criminosos. E se sente totalmente seguro porque é um cybercriminoso. É aquela história. Ele comete crime pela internet e se sente assim protegido, distante da vítima e das autoridades. O que ele hoje precisa saber, o que as pessoas vítimas também, é que hoje contamos com uma polícia especializada, delegacias especializadas que conseguem encontrar esses criminosos estando no Brasil ou não e de alguma forma puni-los e recuperar parte do dinheiro perdido dessas vítimas. Doutor, os jogos de cassino já são polêmicos e têm a sua regulamentação debatida há muito tempo no seu formato físico, quer dizer, com um local estabelecido. Nesse caso é mais fácil saber quem que é o responsável pelo jogo e reclamar de eventuais erros. No cassino online, nesse caso, há menos garantias e por isso há mais riscos? Com certeza, André. O cassino físico ele tem sede. O cassino físico, a gente consegue fiscalizar. Agora, quando é um site na internet, isso se torna cada vez mais complexo e distante. Então, o Brasil tomou uma decisão, promulgou uma lei que permite o cassino virtual, mas não o físico. E, sem dúvida nenhuma, é mais difícil fiscalizar. Mas, sem dúvida nenhuma, também, nós temos muito mais jogadores na modalidade virtual do que na modalidade física. O Brasil optou por, inclusive, não só autorizar esses cassinos, mas taxá-los como uma forma de renda, como uma forma de recolhimento de imposto. Boa parte da dificuldade no combate a crimes praticados através de redes sociais é a facilidade de abertura de contas, que muitas vezes garantem que a pessoa fique anônima. A regulamentação das redes sociais deveria exigir um controle maior nesse processo? Eu fui um dos debatedores no Congresso Nacional do PL das Fake News. Eu estive lá em duas oportunidades em audiências públicas para falar sobre minhas impressões. E um dos temas que eu defendi é a obrigatoriedade dessas plataformas de fazerem, por exemplo, a gestão desses perfis falsos e exigirem, em muitos casos, a vinculação de um perfil com um dado de identificação, seja RG, seja CPF, diminuindo com certeza a quantidade de perfis falsos, porque o indivíduo conseguiria criar o perfil dele e um outro que ele tem acesso a um dado vazado. Acontece que para a plataforma essa determinação não interessa, porque a plataforma vive de usuários, mas por enquanto hoje o controle é totalmente inexistente, não há obrigação por lei e eles permitem a criação indiscriminada de perfis falsos por aí.
Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do advogado especialista em cybercrimes e professor de Direito Digital no MBA da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Augusto Durso. Obrigado pelos esclarecimentos, doutor. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, André. Foi um prazer participar. Agradeço também a presença do meu amigo, o repórter do Jornal da Record, André Tal. Valeu, André. Valeu, Fara. Obrigado, doutor. Sempre um prazer participar aqui do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastias de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.